Como vai sua vida? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Você tem cuidado dela? Então fica conosco nesse vídeo que você vai adorar. A gente vai falar sobre a vida. É esse o assunto principal do nosso vídeo hoje. Então fique com a gente. Se você chegou a esse canal, não esqueça o nosso Tempo com Deus. E aqui a gente vai passar esse tempo junto, aprendendo a palavra de Deus juntinhos hoje. Então, vem comigo. Vamos pro vídeo. A paz do Senhor, meus queridos. Tudo bem com você? Um prazer, uma alegria enorme estar com você mais uma vez aqui, com todos vocês que têm participado do nosso canal. E agora a gente vai falar sobre a vida. Lembra que a gente começou há 2 semanas atrás, a gente falou sobre Jesus é o caminho. Semana passada a gente falou sobre Jesus é a verdade e hoje a gente está falando Jesus é a vida. É o versículo que se encontra em João capítulo 14, dos versos 5 ao 6, que diz Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa foi a frase de Jesus. Então hoje a gente vai falar sobre a vida, que é algo maravilhoso que a gente tem, que está com a gente todo o tempo. É uma bênção que Deus nos deu. É o maior bem que nós temos, é a vida. E a gente pode observar também o apóstolo Paulo falando em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Quando Paulo estava em Atenas, na cidade de Atenas, no Areópago, fazendo seu discurso, então ele falou isso para as pessoas, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Atos capítulo 17, versículo 28. Então Cristo, você vê que tudo nós dependemos dele, nós vivemos nele, nós nos movemos nele, nós existimos nele, porque ele é a vida, ele é a fonte de vida. Olha bem o que o salmista falou no Salmo 36 e versículo 9. Ele diz assim: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Então Jesus, Deus é a fonte da vida e nós temos esse Deus conosco. Nós estamos o tempo todo falando para você também, para que você possa estar perto, chegar junto e ter certeza de estar com esse dono, o autor da vida. Deus é simplesmente o autor da vida. Ele é o responsável por mim e por você estarmos aqui hoje. Às vezes nós fazemos escolhas bem diferentes daquela que Deus gostaria que nós fizéssemos, mas na verdade nós temos esse livre-arbítrio graças a Ele que Ele nos deu. Mas graças a Ele nós temos a vida, e essa vida é tão preciosa, um bem tão precioso que a gente precisa cuidar tão bem dela, muito bem mesmo, para que a gente vá bem aqui na terra e também que a gente possa conduzir a nossa própria vida ao céu e passar a eternidade com Deus, louvando a Deus. Não posso deixar de falar, se você está conosco aqui, não sai desse vídeo antes de ouvir o que a gente tem para falar, que é muita coisa, muito boa mesmo. Curte aqui embaixo, compartilha, se inscreve, manda para um monte de gente, manda para os colegas, para os familiares, para abençoar a vida deles, porque é muito importante que a gente tem para falar aqui sobre a palavra de Deus e você, com certeza, vai ser abençoado. A gente começa a entender o que significa realmente a vida, esse período que a gente passa, né? A vida, na verdade, é o tempo que a gente passa, desde quando a gente nasce, desde quando existe a concepção, já é a vida, até a nossa morte aqui. Essa é a forma de entender a vida de maneira física. Essa é a forma que a gente entende a vida. Porém, é a partir da concepção até a morte do homem aqui na Terra. Mas, na verdade, quando nós começamos a analisar pela palavra de Deus, a gente consegue ver que o homem, quando ele peca, Adão, lá no pecado dele, no capítulo 3 de Gênesis, quando ele pecou contra Deus lá, desobedecendo a Deus, comendo do fruto proibido, ele pecou. E ali ele praticamente se rebelou contra Deus, né? Ele se voltou contra Deus e teve o pecado dele. E com aquele pecado, ele adquiriu a morte. Mas não foi uma morte só, ele adquiriu 3 mortes. A primeira morte, que eu posso falar para você aqui, foi a morte espiritual. Ele perdeu o contato direto que ele tinha com Deus, porque Deus falava com ele pessoalmente. Deus falava com o homem, conversava com o homem tinha livre acesso a Deus, sem precisar de intermédio, sem precisar de parar para orar. Ele falava com o homem, ele tinha acesso ao homem livre. Porém, quando ele peca, ele perde esse livre acesso a Deus, ele se distancia de Deus. E isso se configura a morte espiritual. Então veja que a vida dele já começou a ter
sérios problemas. A outra morte que ocorreu e foi terrível na vida do homem foi a morte física, a morte material, que Deus também falou para ele: olha, não coma do fruto da árvore da vida, porque se num dia você dela comer, você vai morrer, certamente morrerá. Veja que Adão não morreu imediatamente na mesma hora que ele comeu, por causa do pecado. Ele viveu até 900 anos, mas só que Adão, ele adquiriu a morte realmente física. Então, primeiro, adquiriu a morte espiritual, se distanciando, se afastando de Deus, ficando longe de Deus, perdendo aquele contato direto com Deus, e também adquiriu a morte material, física. Essa morte física é algo que realmente foi doloroso, porque o homem perder e voltar para o pó da terra de onde ele veio, realmente não era isso a história, nem tenho certeza que Adão não ficou nada feliz com isso, mas ele sabia, e ele escolheu fazer isso. O livre-arbítrio que Deus deu a ele foi determinante. Ele escolheu fazer isso, porque ele queria, com o orgulho dele, ser igual a Deus. Nós podemos ver que a morte física é algo impressionante. Ela nos remete a tanta coisa. Tanta gente hoje mata por qualquer motivo, motivos banais mesmo. Na verdade, não existe motivo nenhum que venha causar a morte de alguém, que venha trazer a morte de alguém. Porque isso não é bom, não é importante, e Deus não fez a vida para isso. Afinal de contas, a nossa vida veio de Deus. Afinal de contas, nossa vida pertence a Deus, ela não pertence a gente. Essa vida física, a nossa vida completamente, ela é de Deus. Nós apenas estamos aqui tomando conta dela. E como é que a gente está tomando conta dela? Uns estão tomando conta bem, outros estão preocupados com ela, mas outros não estão nem aí para ela. E foi Deus que deu. Esse período de tempo que a gente passa aqui, um período curto de tempo, a gente precisa cuidar muito bem dessa vida, porque foi uma bênção que Deus nos deu. E Deus nos deu para que a gente pudesse cuidar dela, viver bem. E depois a gente vai prestar conta dela, de como a gente viveu, de como a gente cuidou dela, do que a gente fez, como foi que a gente a usou. A gente um dia vai prestar conta a Deus, com certeza. E há pessoas que fazem coisas como se a vida não fosse nada, como não tivesse dono, ou como se o próprio homem fosse dono dela mesmo, mas na verdade nós não somos donos da nossa própria vida. Engana-se quem pensa nisso. E algo muito importante, muito sério que a gente vê aqui, encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 23 e versículo 7. Olha como está escrito: não matarás o inocente. Veja que é Deus falando para o povo: não matarás o inocente. Então não existe a possibilidade da gente pensar realmente tirar a vida de outra pessoa. Infelizmente há por aí alguns discursos que falam em prol do aborto, entre outras mortes mais, né? Mas em momento nenhum é totalmente inconcebível que alguém venha causar a morte de outra pessoa, de outro ser, seja quem for. Até porque a nossa vida não nos pertence, ela pertence a Deus. Foi Deus que nos deu. Nós mesmos não criamos em nós a vida. Ela não nos pertence de jeito nenhum. A gente está apenas para cuidar dela. A gente não deve de maneira nenhuma matar o inocente em hipótese alguma. Embora algumas pessoas criem discursos, queiram arrumar desculpas, motivos para fazer isso, mas nada justifica, porque primeiro Deus também deu esse ensinamento, que a morte não deve acontecer de maneira nenhuma, matar o inocente. Mas por que a minha vida não me pertence enquanto tanta gente... Minha vida, tem até o pessoal que fala, né? Minha vida, minha regra, meu jeito de viver, sou eu que digo. Na verdade não é. Se você observar bem, se a vida fosse nossa, a gente teria domínio total sobre ela, e nós não temos. Por exemplo, se eu estou com sono, eu não consigo dizer para mim mesmo: meu sono vai embora, e eu não tenho mais sono. Isso não existe. O sono vai continuar ali. A não ser que a pessoa use algum artifício, algum medicamento, alguma coisa, alguma substância que faça com que aquele sono vá embora. Mas eu não consigo dizer para mim: sono vai embora. Se eu tiver com uma dor de cabeça, uma simples dor de cabeça, e eu falar para ela mesmo: dor de cabeça, vai embora, acaba, para de doer. Ou seja, ela não me obedece. Se eu de repente, por algum motivo, sofrer algum acidente ou incidente e perder algum membro do meu corpo, que seja um dedo, eu não consigo dizer para esse membro: cresça novamente e volte. Consegue? Ninguém consegue. Você não consegue, ninguém consegue. Então, nós não somos donos do nosso corpo. Engana-se quem pensa isso. Nosso corpo tem dono, é Deus. E o nosso corpo serve para ser morada do Espírito Santo de Deus. É para isso que Deus quer. Deus quer o nosso corpo que seja rendido a Ele, oferecido a Ele, para que Ele possa fazer morada no nosso corpo. Você já pensou alguma vez, você já teve fome na hora do almoço e disse assim: meu corpo, meu estômago
Pare, você não tem mais fome e alguma vez o estômago da gente obedece, o seu estômago já obedeceu, sem que você colocasse nada para dentro, comesse alguma coisa, se alimentasse? Não existe, nosso corpo não nos pertence. Lembre-se bem disso, meu corpo, o nosso corpo não nos pertence. Nosso corpo pertence a Deus, Ele nos cedeu para que a gente pudesse tomar conta desse corpo e através dessa vida a gente consiga retornar à morada eterna, na casa de Deus, voltar ao lar, que é de onde o nosso espírito veio, que veio de Deus, que é para a gente poder voltar para Ele, mas a gente vai prestar conta desse nosso corpo aqui, de tudo que a gente faz, tudo que a gente resolve, todas as nossas decisões, o uso do nosso livre-arbítrio. Isso a gente vai prestar conta diante de Deus. Mas tem a terceira morte também, que quando o homem pecou, ele realmente sofreu, essa morte, que é a morte eterna. O homem foi feito para viver eternamente, o homem não era feito para morrer. O homem foi feito totalmente diante de Deus para viver a vida toda com Deus no paraíso. Só que quando peca, o homem também sofreu essa morte, a morte eterna, a morte de viver com o Senhor eternamente, desfrutando da beleza do jardim, desfrutando da sua esposa, da sua família, no jardim do Éden. Mas ele abriu mão disso e ele conquistou também para ele, para toda a descendência, para toda a terra, a morte eterna. E essa morte eterna é algo tremendo, algo que mexeu com tudo, transformou a vida da humanidade. O que seria maravilhoso ficou um caos depois dessa morte. Agora eu tenho uma novidade maravilhosa para você, que Deus, com sua eterna bondade, sua maravilha, seu poder, sua graça, seu amor, Ele imediatamente fez um plano para que esse homem que perdeu todas essas vidas, para que essa morte viesse a ser desfeita e que o homem pudesse voltar novamente para Deus e conquistar novamente a sua vida eterna. Esse plano foi imediatamente no capítulo 3 de Gênesis, você pode ver no capítulo 3 e versículo 15, quando Deus fala para a mulher e diz assim, e porei inimizade entre ti e a mulher, falando isso para a serpente, que é o diabo, e entre a tua semente e a sua semente, entre a semente, a descendência da serpente e a descendência da mulher, colocaria inimizade. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, essa semente foi Deus, a primeira profecia, a primeira mensagem que Deus manda para os homens, para Adão, é que ele haveria de mandar um que esmagaria a cabeça da serpente e seria um homem que seria descendente da mulher, semente da mulher, um filho da mulher. E esse homem, graças a Deus, foi Jesus. Ou seja, através de Jesus, só através de Jesus é que Deus deu oportunidade para nós sermos resgatados, transformados novamente e conquistarmos novamente a vida eterna que o homem perdeu com esse pecado, quando ele faz essa escolha diante de Deus. Então Jesus é que é a semente, é Jesus que é o nosso Salvador, Ele que nos resgata e nos traz, nos conduz de volta para Deus. Deus mandou Jesus para que o homem novamente tivesse vida, a vida que ele perdeu ali por causa do pecado. E eu gostaria de ler para você, olha que mensagem linda, João capítulo 3, versículo 16 a 18, olha que coisa linda, leia comigo. E que essa mensagem toque profundamente no seu coração, guarde essa mensagem no seu coração, leia comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, ele terá a vida eterna. Olha que bênção, uma vida que foi perdida, uma vida eterna que foi jogada no lixo por causa do pecado, mas que Deus, através de Jesus, mandou que ele viesse para nos resgatar novamente e dar esse presente para a gente. Mas não foi de graça. O sacrifício foi muito grande, foi muita dor, muito sofrimento. Aquela morte terrível que Jesus sofreu por mim e por você. E o versículo continua. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. A ideia não era condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Foi justamente a semente que Deus mandou da mulher para que resgatasse, para salvar novamente o homem. E segue, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então que essa mensagem
esse texto é um dos mais importantes, mais esclarecedores da Bíblia Sagrada para nós. Ele nos fala realmente qual a missão de Jesus, o que ele veio fazer e qual a nossa opção, que é crer. A nossa opção, embora exista o livre-arbítrio, mas a gente precisa crer. Quem não crê já está condenado. Olha aí, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está, não vai ser, você já está, porque você não creu no Filho de Deus. Mas que Deus abençoe sua vida, que o Senhor abra seu coração, abra sua mente, abra para que você possa receber essa mensagem forte da palavra de Deus. Entenda que nós precisamos de Deus, nós precisamos crer em Jesus. Quem não crê já está condenado, é a palavra de Deus. Você acabou de ver, eu te mostrei, João capítulo 3, versículos 16 ao 18. Que o Senhor abençoe a sua vida e que você possa crer, para que juntos possamos morar na glória com o Senhor. Tá? E foi para isso que ele veio. E a gente precisa crer para que a gente possa estar com ele. Como a gente vê aqui nesse versículo, a gente observa muito bem. Quem rejeita a vida, quem maltrata a vida, quem não cuida da vida, ela vai ter uma consequência, essa pessoa. E a consequência é a morte. Não é verdade? Se eu não cuido da minha vida, obviamente, se eu não tenho cuidado dela, ou se eu também maltrato a minha vida, ou eu até causo a minha própria morte, eu vou conseguir adquirir a morte. Porque eu neguei cuidar da minha própria vida. Da mesma forma, essa morte que eu adquiro fisicamente, a mesma coisa acontece espiritualmente. Se nós rejeitamos Jesus, a gente perde a vida. Mas agora a gente não perde só a vida física, a gente perde a vida eterna com Deus. Então, se eu fisicamente maltratar ou até tirar minha própria vida, eu vou morrer, meu corpo vai perecer. Mas se eu rejeitar Cristo, automaticamente eu vou perder também a vida eterna. Então, que isso seja bem colocado no seu coração, que seja realmente bem esclarecido e que você guarde essa mensagem para você. Eu tenho que cuidar da minha vida. Isso aqui, o que eu faço aqui, tudo que eu faço, para onde eu vou, com quem eu ando, o que eu pratico, o que eu deixo de praticar, o que eu acredito, o que eu deixo de acreditar, as coisas que eu faço, as influências que eu tenho, em quem eu faço diferença na vida e as coisas boas que eu faço também. Tudo, eu e você haveremos de prestar conta a Deus no dia do juízo. E isso vai fazer uma diferença, porque isso aí separará a gente, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. O inferno não foi feito para o homem, de maneira alguma. Ele foi feito para o diabo e seus anjos. Mas aquelas pessoas que, através do seu livre-arbítrio, escolher, preferir não estar com Jesus, não entregar sua vida a Jesus, não buscar Jesus, não ter a alegria que Jesus nos dá, essas pessoas que estão distantes do Senhor, que não querem aproximação, infelizmente, poderão ir para esse lugar. Mas aí aproveite enquanto há tempo, porque com esse tempo o Senhor vai fazer a diferença na nossa vida e a gente vai reconquistar a nossa vida eterna. Olha o que em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, está escrito, que Paulo escreveu lindamente essas palavras. Leia comigo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas através de Jesus. Então é necessário que a gente entre através de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Gostou desse vídeo? Vídeo abençoado, uma palavra para você. Então o que eu quero pedir mais uma vez, compartilhe, manda para seus colegas, não esqueça. Não saia daqui sem antes curtir, sem compartilhar, sem inscrever. Deixe nos comentários aqui o que você achou. Aqui eu encerro esse versículo que é sobre Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a verdade. Esse é o Cristo que eu quero mostrar para você, que eu venho trazer para você nessa mensagem do nosso tempo com Deus. Não esqueça, semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez com um assunto novo. E se você gostar, tiver algum assunto, algum tema que você prefere, gostaria de ouvir falar sobre ele que está na Bíblia Sagrada, escreve aqui embaixo, deixa teu comentário aqui embaixo, fala para mim que a gente vai olhar e com certeza iremos preparar aquele que você pedir para a gente se você quiser ouvir, tá bom? Fica na paz de Deus, vamos terminar assim hoje.
Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e com louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, todos os teus amigos, teus afazeres, tuas obrigações, teus estudos, teu trabalho. Que o Senhor abençoe a tua vida. Essa semana seja uma bênção para você, os teus projetos, os teus negócios, que seja tudo de sucesso, mas que você não esqueça do Senhor, não esqueça de apresentar a tua vida ao Senhor, tua família, os teus projetos, os teus planos a Deus, e a tua vida coloca diante de Deus. Deixa Ele tomar conta, que com certeza você será abençoado. Em nome de Jesus, Deus abençoe você e até a semana que vem. Quero derramar diante